Boa tarde a todos. Dando continuidade a este livro, Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Este livro, como nós já dissemos, é um curso preparatório que o Emmanuel utilizou para preparar aqueles que iriam reencarnar na Terra. É uma cartilha com uma síntese daquilo que é mais importante. O aprendiz, porque nós somos aprendizes aqui na Terra, deveria guardar para se preservar da materialidade, dos enganos que a Terra nos oferece. Não que a carne seja fraca, porque a carne é material e a matéria não tem inteligência, ela não tem sentimento. Quem intelectualiza a matéria é o espírito que está ligado a ele. Mas por quê? Para cada encarnação nós temos a bênção do esquecimento. E quando nós temos a bênção do esquecimento das coisas que nos aconteceram, das consequências negativas que nós experimentamos por causa de ações equivocadas, o que fica em nós? Aquilo que realmente nós somos. O nosso passado e o nosso presente, que são as nossas virtudes, porque nós não somos um livro em branco, nós já temos muitas qualidades, muitas conquistas, mas também vem conosco todo aquele impulso que nós temos. Quem tem impulso à agressividade, vem com a agressividade. Quem tem um vício a uma determinada coisa, vem com aquele vício. Então essas instruções que eles reuniram lá, como um curso que antecede a encarnação, seria assim: vamos tentar gravar, assimilar o máximo possível, para isso ficar impregnado na nossa alma. E quando a gente estiver lá na Terra, já encarnado, quando nós estivermos com a bênção do esquecimento, que isso venha em forma de intuição, nos prevenindo do mal, para a gente não repetir erros de outras encarnações e para que a gente possa avançar do presente com vistas no futuro. O capítulo 2, assim como o capítulo 1, foi muito elucidativo. O capítulo 2 ele tem relação direta com esse que nós vamos ver hoje. Ele falou da vontade, falou que a nossa mente, ela espelha, ela reflete a nossa vontade. E para que a gente pudesse compreender melhor, de uma forma didática, Emmanuel comparou a mente com uma empresa, mostrando que ela tem como uma empresa vários departamentos, cada departamento trabalhando com a sua importância, mas um departamento tem que estar em comunicação permanente e harmônica com o outro e ter uma liderança, ter um gabinete administrativo da onde emanam as ordens, os despachos, os encaminhamentos, e que, segundo ele, para nós seria a vontade. Todas as outras forças nos levam a movimentar-nos para frente, a ir em busca das realizações, e nessas realizações nós crescemos muito. Vamos comparar aqui a profissão. Se não tivesse a profissão, muito difícil nós desenvolvermos a nossa inteligência, não é? Porque por essa necessidade de manter o sustento, o dinheiro para pagar as nossas contas, para comprar a nossa comida, nós nos obrigamos a desenvolver uma atividade. E enquanto nós estamos fazendo esse trabalho, mesmo que seja um trabalho profissional, nós estamos exercitando a nossa inteligência. Quantos problemas nos surgem? Quantas demandas não aparecem quando nós estamos realizando um trabalho? Quando eu falo um trabalho, pode ser um trabalho também de administração doméstica, porque dentro de uma casa, o que a mulher não tem que fazer, Além de limpar, ela tem que estar sempre verificando os itens, tem que estar buscando o melhor preço no mercado, e enquanto se faz isso, encontra-se pessoas no meio do caminho, encontra opiniões diferentes que a gente tem que lidar com elas, e assim nós vamos treinando
uma série de coisas, paciência, resignação, tolerância, perdão, mas que, segundo Emmanuel, quem tem que estar na frente, quem tem que estar dando as cartas, as regras, é a vontade. A vontade deverá ser sempre esse administrador, um administrador lúcido, de bom senso, que sabe discernir o que é certo e o que é errado, que sabe atender às necessidades dos outros departamentos, porque eles pedem, eles também querem atuar, sempre buscando o equilíbrio. Hoje ele nos traz, no capítulo 3, o tema cooperação, e começa assim: para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o cargo. Ele está dizendo que para alguém dirigir com sucesso, ele não está falando aqui das falhas que existem nas convenções humanas, porque os seres humanos, no seu conjunto, eles expressam os seus vícios de comportamento. Aqui na Terra, muitas vezes as pessoas são nomeadas para atender interesses os mais variados, seja o interesse de apoios políticos, seja interesses de nomes, da família é de tal nome, então aquela família tem que ser protegida, é filho do patrão. Ele não está dizendo disso, ele está falando sobre, comparando com uma empresa, mas ele está falando de direção, de dirigir mesmo, de eficiência, de competência. Quando nós pensamos em direção, nós estamos pensando em algo que vai encaminhar todo o conjunto para uma situação de progresso, de bem-estar, e para isso tem que estar preparado. Então ele não está falando do que é, ele não está comparando com as coisas que nós conhecemos aqui na Terra. Ele está falando daquilo que deverá ser, do plano ideal. Nós vamos ver que nas camadas espirituais que estão ligadas à Terra, mas que tem um pouquinho mais de luz, onde estão os espíritos já bem intencionados, as direções, elas estão sempre na mão daqueles que espontaneamente são os mais moralizados e são os mais intelectualizados, os que reúnem as duas condições. Em alguns livros a gente vai ver, eles falam que a cabeceira da mesa no mundo espiritual, porque aqui nós, quando estamos em reunião, senta na cabeceira da mesa aquele que vai dirigir a reunião. Na cabeceira da mesa, uma mesa retangular tem quantas cabeceiras? 2. Estarão sempre o mais intelectualizado e o mais moralizado. Quanto mais para baixo, quanto mais ligado à matéria, a eleição, a escolha dos dirigentes estão mais ligados ao plano da matéria. Aqui na Terra, algumas nações, algumas comunidades elegem. No plano espiritual mais baixo, ou em algumas comunidades mais primitivas, é tomado à força. Quanto mais para cima, mais espontâneo. As lideranças, elas surgem de forma natural, porque todos querem a mesma coisa, querem o bem-estar, querem que avancemos junto, que ninguém fique para trás. Então, naturalmente, fica colocado aquele que é mais preparado. Haja visto o governador da colônia Nosso Lar, que serve para a gente como referência, porque as outras nós não temos muita informação. Por que fica falando toda hora da colônia Nosso Lar? Falaríamos da nossa, se nós soubéssemos qual que é a nossa aqui. Se nós soubéssemos, nós falaríamos dela. Como nos falta referência, então nós vamos falar do governador do Nosso Lar, que é daqueles que estão ali, que já poderia estar vivendo em outros planetas, em planetas mais avançados, mas você lembra? Fala dele? Fala
não trocam essa beleza por nada. Essa beleza é o planeta Terra. Ele é apaixonado pelo planeta Terra. De todos eles, é o que já está há alguns séculos ali e que não precisa mais repousar, trabalha diuturnamente. Mas você viu como que é o trabalho dele? Estaremos evoluídos quando o trabalho para nós não pesar mais, né? Ser uma fonte de satisfação. Chegou lá o André Luiz, você já conhece o André Luiz pelo nome. Oi, André Luiz. O André Luiz deu um salto para trás, falou aqui, como é que ele me conhece, né? Já estava te esperando. E na hora que o André Luiz na hora que ele chega perto do André Luiz, ele se ajoelha perante o André Luiz, porque um espírito nobre, ele sabe que o maior beneficiado é ele do outro confiar nele e ele poder trabalhar. Porque quando a gente irradia, exercita a energia que está dentro de nós estamos nadando a favor da correnteza. Nós estamos atendendo a aptidão para a qual nós fomos criados por Deus. Por isso que aí a gente é feliz. Quando a gente está naquela fase de fazer o bem, sem nenhum julgamento das pessoas, não queremos nem saber o que está certo e está errado, desde que a gente esteja agindo no princípio do bem, né? E estamos ajudando, colaborando, pode analisar. Foi o período mais feliz da nossa vida. E esses espíritos nobres, eles já fazem isso sem sobressaltos. Não é que uma hora eles estão assim e a outra hora estão embaixo. Permanentemente eles estão desse jeito. Então, para que nós contamos tudo isso? Para dizer que quando Emmanuel vai começar a comparar aqui a nossa mente, porque aqui ele não está falando de nós entregarmos a direção da nossa vida para uma outra pessoa. Ele está falando que todos esses departamentos tem em nós mesmos. Cada um de nós temos na nossa mente, temos na nossa alma um monte de departamento, um monte de força que está a serviço da nossa vontade. E que essa vontade é que deve ser por nós sempre vigiada, alimentada para as coisas boas. Mas então ele traz para fora, ele traz para a parte exterior, mostrando como é uma empresa, a importância de uma empresa ter um dirigente, um administrador eficiente, competente, que sabe gerar divisa para todos, que sabe valorizar cada um na sua capacidade, mas também que sabe dar o controle quando cada um está excedendo. Para depois transferir essa informação para nós mesmos, porque nós temos que ser senhor de nós mesmos. Nós temos que ser administrador de nós mesmos, nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que ser médicos de nós mesmos. Mas isso não é egoísmo? Nós não temos que aceitar a ajuda do outro? Temos, é claro que temos. Já aprendemos também aqui nesses estudos com os bons espíritos que ninguém evolui sozinho, que todos nós estamos ligados uns aos outros, que o pensamento meu reflete em vocês e de vocês reflete em mim a todo momento. A terra reflete nas estrelas, as estrelas refletem na terra. Os animais, quanto mais para baixo na escala, eles têm uma alma grupo, né? Eles estão ligados naquela alma grupo. Depois devagarinho eles vão ganhando uma individualidade, assim como nós estamos. E os espíritos, quando dão um salto para cima, eles viram nossos guias, nossos benfeitores. Um vai cuidando do outro. Quem está no degrau acima está diretamente ligado ao que está no degrau abaixo. Mas é necessário, chega um momento que é necessário nós ganharmos autonomia. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que assumir o timão da nossa embarcação. E é para esses espíritos que o Emmanuel está falando aqui. Para esses que já têm a consciência desperta de que é necessário agora a gente construir a nossa própria luz. Quer dizer, nos movimentarmos com os nossos próprios recursos. Já que Deus não cessa de nos enviar o que nós precisamos. Todo esse fluido que está aqui ao nosso redor, que penetra pelas nossas narinas, que banha as nossas células, está carregado do pensamento de Deus, da sabedoria de Deus e do amor de Deus.
Agora, quanto mais despertos estivermos, melhor nós vamos assimilar e compreender, entender isso e usar ao favor do bem. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Façamos esse paralelo. Está dizendo que tanto o diretor de uma empresa, quanto a nossa vontade como diretor dos outros departamentos nossos, vocês lembram quais são os outros departamentos que ele falou no capítulo 2? A vontade, o desejo, a memória, a imaginação. Lembra disso? A memória nos traz elementos do passado, informações que poderão ser úteis. A imaginação nos projeta para o futuro, porque a gente precisa dar continuidade. O desejo faz com que a gente saia do lugar e vá em busca de nos relacionarmos com os objetos, com as outras pessoas. Saiamos do recolhimento, da concha do nosso egoísmo, para podermos acumular experiências. Mas se cada um nesse campo estiver agindo sozinho, sem o comando da vontade, e se essa vontade não for iluminada, alguma coisa, algum desastre vai acontecer. Um desregramento, um impacto com o outro, porque o outro também tem desejo. Se a gente der asas à imaginação sem controle, a gente sai do plano dos deveres, dos compromissos e começamos a usar mecanismos de fugas para abrir mão das tarefas que muitas vezes são árduas, principalmente quando chegam as provas. E se a gente ficar atrelado à memória ao passado, a gente fica doente. Lembra das fixações que nós aprendemos nos livros tratados de obsessão? A auto-obsessão, fica pensando só no passado, seja um passado de culpa, de remorso, de crime, ou mesmo que seja bom, se a gente ficar só falando disso. Tem gente que só fala disso. No meu tempo. Que tempo é esse? Você está respirando? Está enchendo o pulmão de ar? Você tem vida. Que tempo é esse? O teu tempo é agora, não é? Mas então eu tenho que esquecer toda a memória do passado? Não, que ela seja igual o refletor, os retrovisores de um carro, seja para o condutor. O condutor atento, bem treinado, disciplinado, ele olha no retrovisor para obter informações do que veio no passado, do que está vindo lá atrás, para ele poder se conduzir, mas o foco dele é para a frente, onde ele quer chegar. Olha o que o Emmanuel nos traz aqui, o equilíbrio entre todas essas forças. Agora aqui comparando o dirigente em nós mesmos, que é a nossa vontade, ou o dirigente de qualquer empresa, ele fala que não basta o dirigente ter autoridade, porque se ele tiver autoridade, ele faz por força da violência todo mundo fazer aquilo que ele quer. Mas isso significa que é garantia de sucesso? Não. Ouvi uma frase que vem casar muito bem com isso. Nós não podemos ter o argumento da autoridade, nós temos que ter a autoridade no argumento. Até mesmo porque hoje as próprias crianças já não são mais como as crianças do passado, já que nós falamos um pouquinho de passado. Você falava com uma criança assim, não faça isso, era a autoridade do adulto, e ela não fazia. Quantas vezes eu ouvi pessoas com mais idade falando, bastava um olhar do nosso pai e a gente já sabia onde a gente tinha que ficar. Hoje, isso resolve? Não resolve. E também, se nós quisermos fazer isso voltar agora, nós vamos ficar loucos. Eles não vão aceitar e nós vamos ficar loucos. E vamos ficar falando.
Então ele fala aqui que o dirigente, ele tem que ter autoridade, sim. Como é que ele tem autoridade? O dirigente, ele vai ter autoridade se ele fizer aquilo que ele pede que os outros façam. Se ele for um funcionário, porque ele é um funcionário, onde ele estiver. Se nós estivermos falando de empresa, ele é um funcionário. Se ele for um funcionário exemplar, ele vai ter autoridade de exigir para o outro aquilo que ele quer que seja feito. Se for o dirigente à nossa vontade, a mesma coisa. Para que os outros departamentos do nosso corpo, o instinto, o desejo, os sentimentos, a imaginação, ele consiga controlar, ele consiga administrar todas essas forças para um bem comum, a vontade tem que dar exemplo. Quer dizer, nós não podemos ter uma vontade passageira. Agora eu tenho uma vontade, daqui a pouquinho eu não tenho mais. É bom a gente pegar na nossa casa a biografia dos bem-sucedidos em todas as outras áreas, não só as religiosas, e nós vamos ver que o que fez esses homens de gênio ser bem-sucedidos em qualquer área da vida foi essa vontade. Eles nasceram com essa vontade, ou eles criaram ela em um determinado tempo e eles mantiveram com ela durante todo o tempo, mesmo quando as coisas aparentemente não deu certo, eles prosseguiram. Olha só, não só a teoria e a cultura. Por quê? Boa tarde. Porque para poder ser exemplar, como nós dissemos, o dirigente, ele ser exemplar, fazer aquilo que ele quer que os seus dirigidos façam, ele tem que ter também conhecimento. Ele tem que ter instrução. Porque até para improvisar, surgiu um problema de repente, até para improvisar nós temos que ter informações. Informações de coisas que já foram usadas, em outras ocasiões deu certo, e se foram usadas exatamente desse jeito não vai dar certo, mas se eu pegar algumas coisas que deram certo e colocar outras coisas, eu vou achar a solução. Quer dizer que até para ter criatividade, a criatividade não é uma mágica que vem. Até para ter criatividade, seja onde for, na nossa vida, na nossa evolução espiritual, na administração do nosso lar, de uma empresa, nós temos que ter informação. É uma bobagem a gente falar que não é tão importante estudar. Talvez não seja necessário, não seja estritamente uma condição estudar como se estuda na escola, mas estudar tudo que nós fazemos, planejar antes de executar, quando executou, analisar para ver o que deu certo, o que não deu, ver as experiências dos outros, as que foram bem-sucedidas, as que foram mal-sucedidas, para não cometer os mesmos erros, isso é essencial. Mas ele está falando que não basta. Não basta, porque também o dirigente de uma empresa, além de ter informações, ter instrução, ele tem que ter virtude, e ele tem que ter juízo claro de proporções. O que seria isso, gente? Virtudes. Virtudes a gente sabe o que é, né? Qualidade. Ele tem que ser, que é muito difícil. Isso daqui vamos falar de novo, que ele está comparando a nossa vontade, que é o administrador da nossa mente, com um dirigente de uma empresa. Talvez não tenha essa empresa
100% ela aqui na Terra, mas ela já existe. Ela existe no mundo espiritual e ela existe em outros planetas, porque existe outros planetas mais avançados. Mas vamos lembrar que isso é para a gente trazer para a nossa vontade, para iluminar os nossos pensamentos, dirigir as nossas sensações, os nossos sentimentos, para caminhar sem de novo, como em outras existências, desviar. Comparado, né, com as outras, ele reunia. Então essa virtude, exatamente, essa virtude, ela deve ser assim, ó. Como o Evangelho fala, ser sim, sim e não, não. Quando ele fala juízo claro de proporções, proporção é quantidade. Saber a quantidade certa, não errar no peso da mão na hora de elogiar e na hora de corrigir. E esse equilíbrio, ele não é fácil. Porque aqui para a Terra, se você, como dirigente de qualquer empresa, pode ser uma escola, pode ser qualquer uma, você deixar as pessoas fazer tudo, você é colocado no plano mais alto. Mas daqui a pouquinho as coisas começam a dar errado, para todo mundo. Em cima de quem que eles vão? Do dirigente. Agora, saber a hora de você soltar, a hora de você trazer, a hora de elogiar, a hora de corrigir, isso é muito difícil. E assim também na nossa vontade. Vamos trazer sempre para a nossa vida. A nossa vida. Para a nossa mente. Nós não podemos esquecer que o livro Pensamento e Vida, ele está tratando dessas forças que existem na nossa alma. E a gente está usando uma coisa de fora, que é uma empresa, para ficar fácil de entender. Mas isso é a nossa mente. Não, eu sempre falei, desde quando, que a pior coisa da educação foi a municipalização. Porque, por exemplo, é difícil achar, ver uma pessoa que tem discernimento do político, tanto falar claro, dar o cargo para ele, e ele só visa dinheiro, de chegar e falar, não, eu não tenho experiência, não é só na parte cultural, eu não tenho assim como administrar uma escola, uma secretaria, eu não tenho tudo que você está falando que a pessoa precisa para dirigir a coisa, entendeu? Então, a municipalização acabou, porque hoje não é mais concurso. Na época da aula da minha irmã, era concurso. Elas prestavam concurso sério, ia lá, ia chegando. Hoje tá, em direção, e aí fica aquela coisa, tem que rezar a cartilha, porque ganhou o cargo. Não estou comparando isso, porque eu acho assim, tem pessoas que não têm nem capacidade para estar no cargo, e assim, aí meio que vira, porque ela não se faz respeitar, ela não tem capacidade, ela não tem... Podemos trazer isso também para um pai de família, né? Assim, um homem, um pai, chefe de família que deixa os filhos fazer o que quer. Eles fazem o que quer. Isso nós já vimos também. Aqui na Terra está cheio. Sem querer julgar, só pegar como exemplo. Por isso nós não vamos citar nenhum nome. Deixa os filhos fazer o que quer. E que fala assim: eu quando era muito criança fui muito reprimido pelos meus pais. Aí eles deixam os filhos fazer o que quer. Os filhos fazem o que quer. Fazer o que quer é cair nos vícios. Aí eles se enchem de vícios. O pai que era o herói, o bonzinho, o compreensível, o liberal. Quando esses jovens, porque eles vão crescendo, né, de criança vira jovem, de jovem vira adulto, não conseguem deslanchar na vida, se comprometem inteirinho. Onde que eles vão colocar de novo o dedo? Arriste. Você que é culpado, o próprio pai. Você tinha que ter me ajudado, porque você era o adulto, você era o experiente, você tinha que ter me apontado o caminho.
Na hora que é criança, eles querem, eles puxam, querem para ele. Mas ainda é um negócio. A pessoa, o pai, como você está falando aí, não pode nem ser um repressor, tá? De olhar e o filho tremer, achar que está sendo respeitado, que não é mesmo, e nem pode largar. Tem que ter uma Olha o que ele fala, ó. Juízo claro de proporções. De proporções. Outro exemplo que nós podemos trazer, nós estamos trazendo alguns exemplos aqui, porque só pegar a parte teórica fica muito distante. A gente começa falando, o que isso tem a ver com a minha vida, né? Aquelas duas situações, lá ainda no livro Nosso Lar, quando o ministro estava atendendo e o André Luiz foi ter uma audiência com ele. E ele atendia, aqui vai mostrar claramente as proporções. Vai atender de 2 em 2, para que a experiência de um sirva para o outro. Olha que exemplo bom de proporções. A mulher, vamos deixar as damas falar primeiro. A mulher, fazia anos que ela estava na colônia Nosso Lar, já tinha sido oferecido um monte de trabalho para ela nada estava bom. Ela só havia descansado. Todo o trabalho ela falava que era muito pesado, ou as pessoas eram muito difíceis. Muito difícil. Muito complicado, não. Se põe com os matemáticos, eles são muito fechados, carrancudos. Se coloca no departamento de saúde, lá da regeneração. É muita coisa nojenta, tem que ficar limpando aqueles fluidos deletérios. Não. E o outro queria trabalhar, o André Luiz. E os dois veio pedir aquela figura veneranda do ministro. Mas ali no Nosso Lar, ninguém é o que é por indicação. É porque é. Se fôssemos nós, a gente não tinha essa noção clara. Porque para a mãe a gente queria ser mais caridoso do que Jesus. A gente ia falar para ela, o que ela estava pleiteando? Eu quero descer à terra e ajudar os meus filhos, porque lá tem que ter autorização para descer. A gente ia falar, isso desce, se imagina, um pedido de uma mãe. Quem somos nós, né? Para negar, porque a gente já estava pensando em nós, né? Se eu nego para ela, a hora que eu precisar, podem negar para mim. Parece que é caridade, Tiago, mas não é não. É um egoísmo que nós temos ali dentro, camuflado, mascarado, que a gente não age do jeito que tem que agir com o outro, porque com medo, porque nós estamos na mesma situação, daqui a pouquinho somos nós que vamos precisar. Mas nós não é falar, lógico, ficou até agora esperando. Para isso, um pedido tão justo igual esse, não precisa nem ficar esperando, corre lá. No entanto, ele não cedeu. Ele falou, nós te demos toda a oportunidade para você ganhar mérito e se preparar para atender os filhos. E quando você descer lá, você tem que fazer alguma coisa, você tem que saber o que fazer. Você não sabe o que fazer. Volta para o seu descanso, para o seu repouso, e vamos deixar quem está preparado descer e ajudar. Vamos trabalhar, né, minha irmã? Ela torceu um pouquinho o nariz lá e não teve, como que é? De novo, a autoridade do argumento, não é o argumento da autoridade. Eu estou falando isso para você porque eu sou ministro. Não. Quanto a fatos, não tem como você, contrariar. E o André Luiz queria trabalhar. Ela não queria e ele queria. Quando ele ficou sabendo que o negócio ali, a chave de todas as realizações era o trabalho, ele ficou encantado, empolgado. Eu quero trabalhar. Você quer trabalhar, meu irmão? Quero. Mas ele não queria trabalhar. Ele queria trabalhar como médico. E aí ele fala para ele, você conhece bastante coisa. E vamos aqui dizer que ele conhecia bastante coisa do que a ciência da época dele podia oferecer, porque ele era um excelente médico. Tudo indica, eu não gosto muito dessas revelações não, mas tudo indica que ele era Carlos Chagas. Tá certo, Sérgio? Então Carlos Chagas foi um cientista da época dele de ponta, né? Mas ele era médico da casca.
Todo o conhecimento que ele tinha é das células aqui física. E o ministro olhou para ele e falou: o que você pode fazer quando um espírito estiver em desequilíbrio, estiver surtando aqui? Como é que você faz para agir? Você não vai poder aplicar uma injeção na veia dele, porque não funciona do mesmo jeito. De vez em quando eles aplicam assim, né? Plasma, uma injeção, para dar um efeito, como tem os remédios aqui, o efeito placebo, né, no espírito. Não é efeito placebo. Põe a farinha ali com água e dá para a gente beber. Nosso psicológico, ai que bom. Fiquei bom. Mas a gente sabe que o corpo fluídico, o corpo perispiritual não é igual. Então você vai se preparar, vai aprender como que é um corpo espiritual e depois, se você tiver condições, você vai atuar nesse serviço. Senão você vai fazer outro. Você não é um médico, você é um espírito imortal. Tá vendo? É um exemplo de medir proporções. Ou então, quando ele estava sem trabalhar, eles estavam incentivando a trabalhar, mas quando ele achou que ele tinha que trabalhar em um dia, fazer o que ele deixou de fazer em 100 anos, o que a enfermeira falou para ele? Era a dirigente ali daquele pavilhão. Agora você vai descansar. Não, eu não vou descansar. Agora você vai descansar. Também é importante para o bom trabalhador saber qual é a hora. Isso é proporção, a hora de descansar. Porque muito mais importante do que a extensão é a qualidade do serviço. Ai meu Deus, quando nós vamos chegar nisso, hein? E uma das qualidades maiores que eu acho, por exemplo, no caso do presidente de Moraes, uma vez que eu lá vi, ele analisava todos os funcionários dele, né, as pessoas que conviviam de emprego dele, ele sabia onde colocar cada pessoa. Porque não adianta você ele conversar, ele extraindo as coisas durante a entrevista, porque não adianta, às vezes a pessoa até estudada, não é que não é estudada, mas ela não tem criatividade, ela tem inteligência, mas não tem criatividade. Então ele colocava lá no carcel. Outro não tinha estudo, mas tinha uma criatividade, assim, sabe, uma experiência de vida, ele colocava ali. Ele sabia que ele não desfazia de ninguém, nem com sem estudo, nem com muito estudo, sem ter... Aproveitava cada um de acordo com o seu perfil. Cada um o seu perfil. Isso é uma proporção também profissional. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constitui tesouros nos braços da insensatez. Assim como a riqueza sem orientação é navio a matroca. Ele está dizendo que para tudo nós temos que ter uma direção. Para tudo nós temos que ter uma direção lúcida, equilibrada, de bom senso, que sabe enxergar tudo isso que nós falamos, os valores que cada um tem, ou se é nós em relação a nós mesmos, os valores que nós temos, sabe detectar os defeitos, os vícios e sabe para onde quer ir e tem disciplina. Tem disciplina para poder ir corrigindo os defeitos e desenvolvendo ainda mais as qualidades. Quando ele fala de riqueza, está falando de todas as riquezas. Está falando das riquezas da oportunidade. Não adianta você colocar na encarnação uma pessoa abrindo as portas da oportunidade para ela prosperar em tudo, prosperar na finança, no amor, na profissão, em tudo, se ela não tem equilíbrio para isso. Quantas pessoas que não estão agora se aproveitando de facilidades que tiveram para tirar proveito, para enriquecer facilmente, para gastar todos os seus dias, a sua vitalidade, dando vazão aos vícios, aos prazeres, né? Comprometendo a juventude, comprometendo a infância, desprezando os idosos, criando compromissos para muitas encarnações no futuro. Também poderia ser, já que é um curso para quem está reencarnando, para alertar as escolhas que o Espírito vai fazer. Você lembra naqueles capítulos que nós estudamos de André Luiz, fala que alguns espíritos, algumas almas que são chamadas de almas arrependidas,
Não aqueles espíritos trevosos, mas as almas arrependidas, aquelas que tiveram uma encarnação aqui, e como a gente ainda não é perfeito, indo para o mundo espiritual, se arrependeu de não ter feito algumas coisas, ou de ter feito algumas coisas, que a elas é dada, depois de um tempo de trabalho no mundo espiritual, é dado a oportunidade de escolher o corpo, de participar do plano reencarnatório. Também Emmanuel, através desse curso, estava alertando para o cuidado das escolhas, porque muitas vezes a gente almeja algumas coisas, até bem intencionados, vislumbra algumas realizações, mas a gente projeta muito para frente. A gente tem que sempre querer ir para frente, dar um passo para frente, mas nós temos que ver qual é a distância entre nós e aquilo que nós queremos, para ver se não tem um fosso muito grande, senão a gente pode cair. Quer dizer, já vem para a encarnação candidato a ser mal sucedido, quando a gente coloca muito além das nossas possibilidades. Também temos que ser humildes nesse sentido, de analisar, já que nós vamos ser os diretores das nossas vidas, assumir também nessa direção essa avaliação, esse diagnóstico das nossas possibilidades, no plano do que é real. Se a gente ficar se iludindo, né? Tem muita gente que quer fazer um monte de coisa, mas nunca parou para pensar se está preparado para isso, se faria melhor do que outras pessoas, e quer fazer por fazer, para atender uma vaidade e um orgulho. É assim que muitos espíritos, na hora também de planejar uma encarnação, se não tivesse a ajuda dos benfeitores, ia colocar muito distante, mesmo que seja dor. Não é todo mundo que suporta a dor com resignação. Começar a colocar lá, tá bom, eu me envolvi em um monte de crime, agora minha alma está desperta. Quando eu fiz isso, eu era bruto, eu era inconsequente, mas eu prejudiquei todas essas famílias, eu matei. Então agora me põe numa encarnação aí, eu não quero falar, ouvir, andar. Isso não é para qualquer um. O espírito está ali, o corpo está paralisado, mas o espírito está vendo. Ele desliga do corpo, ele vê a situação dele. Se ele não tiver essas estruturas íntimas consolidadas, ele se revolta. E aí que adianta? Vai ficar preso num corpo por alguns anos e revoltado. Não teve nenhuma utilidade. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca, e quando a inteligência não possui o timão de caráter sadio, espalha em torno de si a miséria e a crueldade. Quer dizer que quando quem está dirigindo, ele não tem controle, ele não conseguiu avaliar tudo aquilo que nós vimos lá anteriormente, ele vai se tornar intransigente, autoritário, não vai levar em conta a necessidade das pessoas que estão ao seu redor e vai colocar as pessoas a fazerem tudo aquilo que o seu capricho, que a sua vontade, que o seu ponto de vista acha, e vai acabar massacrando a todos, ou então gerar núcleos de revolta, e daqui a pouquinho vai tirá-los daquela condição de administrador. São os déspotas do Evangelho, lembra? A pessoa fala, eu falo, eu mando, todo mundo obedece. Aí o Espírito que faz esse comentário no Evangelho fala, falta dizer que é odiado. Também não adianta, né? Porque as pessoas, elas têm que ter uma empatia com aqueles que dirigem. O que seria uma empatia? Ela tem que ter uma ligação, ela tem que se enxergar no outro e sentir com sinceridade que aquele que está dirigindo quer o seu bem, que vai confiar em si. Quantos líderes, quantos administradores que a pessoa vem e confidencia alguma coisa para ela,
tendo nessa pessoa um confidente, alguém que possa ajudá-la, daqui a pouquinho esse administrador usa aquilo contra essa pessoa e massacra, derruba. Nós estamos falando de administrador da empresa, mas pode ser administrador, pode ser alguém que se sobressaia num grupo de amizades, dentro do lar. É tudo isso, gente. Não é só nas empresas, não. Então, se é muito duro, vamos pensar na nossa vontade. Se nós somos muito duros conosco mesmo, daqui a pouquinho a coluna começa a entortar, o joelho, porque nós não demos um descanso para o nosso corpo, porque nós não levamos o nosso corpo para o sol da manhã. Não tem precisão, isso é frescura, não é? Gripe é doença de gente rico. Quanto que nós ouvimos isso hoje, os médicos falando: por favor, estão com sintomas de gripe não é resfriado, corra para o seu médico. Se ele não quiser atender, fala com o dirigente da saúde, porque gripe é uma doença séria, é uma das que mais mata. Tanto que não tem, assim, até hoje não foi descoberto. Uma vacina eficiente, uma cura. Então, pensando na nossa vontade como administrador, não podemos nos entregar ao ócio exagerado, mas também temos que respirar adequadamente. Temos que levar o nosso corpo em contato com a água, com a natureza, passear. Não podemos esticar muito isso, as proporções. Nem viver a vida inteira passeando, descansando, e nem colocar os nossos órgãos como se eles fossem escravos. O nosso coração, desde o dia que nós estamos lá na barriga da nossa mãe, acho que na terceira semana, primeiro que começa, tum, 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 é até o último segundo da nossa vida. O que você está fazendo com esse coração? Está ouvindo música para ele se alegrar? Está descansando? Está harmonizando? Isso também são juízos de proporções. Trabalhar muito, além do que os órgãos possam suportar, não é vantagem espiritual. Pelo contrário, é adentrar ao mundo espiritual na qualidade de suicida indireto. Agora, ficar também esticando os momentos de lazer, achando que veio no mundo como se o mundo fosse um parque de diversões, vai chegar no mundo espiritual com culpa, com arrependimento. Daí, conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. É verdade, olha, isso é uma verdade. Quantos tiranos, quer dizer, quantos líderes que massacraram, dominaram, só subtraíram das pessoas, extraíram, sugaram as pessoas, destruíram os seus planos, os seus sonhos, e que eram inteligentíssimos. Então basta a inteligência. Voltando de novo para a nossa mente, a nossa inteligência, ela é um departamento, mas basta a inteligência. E a inteligência pode agir sozinha? Tem que ser iluminada por aquela vontade. Que vontade que eu tenho? Tenho vontade, no nosso caso, de obedecer aos desígnios de Deus, porque Deus é garantia de acerto. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, então eu quero obedecer os seus planos para a minha vida. Agora, para poder ouvir o que Deus espera de cada um de nós, temos que fazer silêncio, temos que silenciar os nossos desejos, temos que entrar em jejum, temos que entrar em oração. Se a gente fica colocando toda hora o nosso ponto de vista, nós não vamos escutar o que Deus fala. Às vezes a gente faz uma oração já colocando o nosso ponto de vista. Eu quero, Senhor, que me ajude a fazer isso, aquilo, desse jeito, daquele outro jeito. Pronto. Já não é mais o que Deus quer, é o que nós queremos. Invertemos a relação, colocamos Deus como secretários dos nossos caprichos. Porque os nossos são caprichos ainda, não é? Alguém duvida disso? Na maioria das vezes não é aquela vontade iluminada para fazer bem para a humanidade, para todos que estão ao nosso redor. A maioria das vezes é capricho. O filho está sendo feliz naquela escolha, ele não quer.
Mas por que você está com dor de cabeça? Estou com dor de cabeça, estou nervoso, estou com algo que eu queria que ele fizesse isso, que ele fosse isso e ele é aquilo. Pronto. Lá no meu serviço, as coisas estão caminhando? Estão, mas eu não queria que fosse assim. Eu acho que não é desse jeito, não é por aí, mas é só você que acha? É. Então, menos, né? Vamos dar uma chacoalhada na cabeça, respirar um ar puro e olhar sobre o outro ponto. De repente, a minha posição ali é de colaborador ao tema, cooperação. Não é de mando. Foi o mando que nos colocou nessa encarnação, cheio de dificuldades. A questão não é de mando, é de cooperação. Mesmo quando nós estejamos numa posição destacada, é de cooperação. Sempre é de cooperação. E também os gênios. Quantos gênios que nós não perdemos da pintura, da poesia, da composição nos vícios? Não soube dosar. Eu sou um homem da arte. E por causa disso você precisa ficar de noite, madrugada, fumando e bebendo? Quantos que nós tivemos, só pegar a literatura brasileira aí, quantos morreram? Os boêmios? Quase todos. No mundo íntimo, a vontade é o capitão, que não pode relaxar no mister que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Então, se nós temos que ter uma vontade firme, nós temos que ter bem claro os objetivos da nossa vida, onde nós queremos chegar, também temos que ter a cooperação da ponderação. O que é ponderar? É pesar. Ver se aquilo é para agora, se está dentro das nossas possibilidades, se nós podemos exigir, né? Muitas vezes os liderados, eles não aceitam. Ainda voltando para o nosso lar, quando o governador, ele estudou o íntimo de cada um, porque ele tinha poder para isso, poder espiritual. Ele estudou lá de 1 milhão de habitantes. Ele entrou na sintonia psíquica de cada um e viu que todos eles, pelo histórico deles, já tinham condições de passar por uma alimentação mais sutil. Ele pôs como regra. Então ele ponderou primeiro. Ele viu que todo mundo tinha condição. Não fazia por comodidade. Todo mundo se manifestou, não queria, fizeram uma revolta, mas ele continuou firme. Por quê? Porque ele tinha feito um estudo antes das possibilidades. Sabia que aquilo não ia causar prejuízo na estrutura mental, na harmonia dos seus habitantes. Se ele tivesse feito essa análise e o resultado teria sido que, se ele fizesse aquela passagem naquele momento de uma alimentação pesada para uma alimentação sutil, ia causar desequilíbrio na estrutura mental, e ele fizesse por capricho dele, porque só ele tinha vontade, porque ele pensava que aquilo era o certo, o que ele ia fazer? Desequilibrar, adoecer todo mundo. Mas como ele já tinha feito essa ponderação, essa análise, e viu que era bom para todos, e que todos tinham condições de fazer, então ele pôs aquela comunidade de espírito um degrau à frente da sua evolução. E da lógica, né? A vontade também tem que se consultar com a lógica, porque muitas coisas aparecem no nosso campo como sendo o campo da nossa vontade, mas na verdade é uma imaginação fértil. A gente está imaginando além do que é possível, que é real. Então ele está falando que a vontade é sempre administrador, mas um administrador, um empresário também tem seus conselheiros, não tem? O rei não tinha os seus conselheiros? Não chama lá para escutar, para conversar, para dialogar? No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar os impulsos. Nas linhas das atividades terrestres, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará
pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico, que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica, e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. Observamos assim que no estado individual a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração a fim de que se lhe clareie a atividade. Então está dizendo que assim como numa empresa todos os departamentos têm os seus valores, todos têm que ser aproveitados de acordo com o seu perfil, com as suas possibilidades, e tem que ter uma direção para unir todas essas pontas e movimentar para frente. Assim também a nossa vontade. Ela tem que ser lúcida, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ponderar, ela tem que se consultar com a lógica, ela tem que se consultar com todos os departamentos da nossa alma. Mas na hora de tomar decisão, tem que ser pela vontade. Não pode mais ser pelo impulso. Não pode ser mais pelos arrastamentos. Não pode ser mais pelo desejo, simples desejo, pelos vícios. Existe um termo, não é novo, mas pode ser novo para nós, que se chama sinergia. Agora todas as empresas, os agrupamentos estão trabalhando com esse conceito de sinergia. O conceito de sinergia, ele fala assim, que se você tiver numa fábrica um monte de máquinas, um monte de equipamentos, cada uma delas tem um potencial. Se ligar todas elas, cada uma tem um potencial. Se você somar o potencial de todas elas, vai dar X. Mas na sinergia é quando você interage, liga todas elas, e todas elas trabalhando junto, unidas, elas produzem um X mais 1. Então seria assim, todos os departamentos têm a sua força, e essas forças somadas, ela dá um valor, mas quando elas trabalham junto, ela supera esse valor. Ela consegue extrair o melhor do que a gente espera. Mas como é que faz para extrair essa sinergia? Todos têm que estar dando o seu melhor e todas têm que estar integradas, trabalhando em conjunto e lideradas por um bom administrador. Quando a gente estuda o Evangelho e nós pegamos os princípios do Evangelho, nós estamos orientando a nossa vontade, para que a nossa vontade seja esse administrador sábio, que saiba tomar decisões com equilíbrio, que saiba tomar decisões com vista não só ao nosso sucesso na terra, mas também ao nosso sucesso espiritual, que é o que mais importa. E encerrando, a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, na glória divina, quer dizer, desde os planos mais elevados, as esferas superiores onde vivem já os anjos, até o mundo subatômico, aquelas partículas da matéria menor que tem, todos estão trabalhando integrados, cooperando um com o outro na governança de Deus, porque quem dirige tudo isso é Deus. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Então, cooperação é nós obedecermos às necessidades para construir o nosso futuro, para avançar, mas sem ser negligente com as necessidades do que ficaram atrás. Eu estou aqui, eu estou nessa encarnação, eu sou espírita, eu já tenho um monte de conhecimento. E daí? Se você tem outras necessidades, você tem que atender essas necessidades. Não pode forçar, violentar concepções, sentimentos.
Então, com tudo que você está recebendo, você tem que ter o seu olhar para o futuro, mas sem deixar de atender às necessidades do que está atrás. Seria como numa sala de aula, o professor continuar dando aula para o aluno nota 10. Ele faz todo o seu planejamento para o aluno nota 10. Aquele aluno que aprende sozinho. E o professor fica todo feliz, achando que é mérito dele. E deixa para trás todos os alunos que têm dificuldade. Eles têm dificuldade, e o que você vai fazer com eles? Vou deixar eles para trás. Mas você não vai fazer nada para atender a necessidade dele? Não, ele está no 3º ano, ele não deveria ter chegado aqui no 3º ano. Então o que você vai fazer com ele? Agora importa é agora. Não, eu não vou fazer nada. Veja essa criança como ela aprende. Ela sabe ler, ela sabe escrever, ela sabe interpretar. Mas o professor bom é o que ensina o que tem necessidade. Não é o que ensina aquele que aprende sozinho. E assim somos nós conosco mesmo. Não importa que nós já chegamos no nível de conhecimento e que nós deveríamos estar num ponto. Se nós não estamos, vamos trabalhar aquela fraqueza que tem em nós. Vamos corrigir, vamos socorrer aquelas deficiências que nós temos, né? Então, quer dizer, ser generoso conosco mesmo, ser também cruel, tirano, saber que a gente pode errar, desde que a gente tenha sinceridade de propósito para estar corrigindo, porque senão a gente também adoece. Adoece aquele que se entrega desregradamente, que se acomoda, e também adoece aquele que é muito analítico a seu respeito, que é cruel consigo mesmo, né? Que não se perdoa, porque acha que tem que ser perfeito. Tudo isso tem que estar em jogo, este equilíbrio. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Isso é uma beleza. Quando as pessoas chegam à casa espírita, depois dos primeiros atendimentos, do atendimento fraterno, né? Aí já é sugerido que ela vá trabalhar. E algumas pessoas falam, mas eu não quero trabalhar, eu vim aqui só para resolver esse problema. Eu não quero trabalhar. Porque elas ignoram esta lei, que é somente no trabalho do bem, que é exercitando as forças da alma, que nós vamos encontrar aquilo que nos falta. Porque quando fala aqui que é preciso ter bom senso, quando eu não tenho, o que eu faço? Eu compro isso na farmácia? Não compro isso na farmácia. Eu mando vir de outra cidade, pelo correio? Não mando. Como é que eu faço? Eu vou trabalhar. Por quê? O trabalho que eu vou desenvolver com obediência, com disciplina, eu vou ter que desenvolver esse bom senso. Porque quando eu faço as minhas primeiras ações e não dá certo, eu começo a sentir as desarmonias disso. E daqui a pouquinho eu tenho que refazer. Agora, se eu sigo a encarnação inteira, eu faço, não dá certo, eu volto a fazer do mesmo jeito, aí é que eu quero sofrer mesmo, né? Aí seria dar o mesmo remédio para o mesmo paciente que não obteve a cura. Nós podemos dar o mesmo remédio para um paciente que está com uma enfermidade, com a mesma enfermidade, se ele não teve cura? Não, tem que trocar o remédio. Agora, se a pessoa não se movimenta, se ela não exercita aquilo que ela está aprendendo, ela não vai conseguir desenvolver aquilo que nós estamos vendo como sendo necessário à nossa felicidade. Tudo isso que já foi falado aqui, né? Uma administração da vontade, uma vontade firme, mas também uma vontade que tem humildade para se consultar, para ver, atender o campo do desejo, o campo da imaginação, o campo da memória. Que traga para tomar as suas decisões o conselheiro da ponderação,